Boa tarde a todos. Peço desculpas pela demora e pelas dificuldades agora no início, mas eu tive problemas de conexão, não estava conseguindo entrar. Acho, fico feliz que agora todos estão aqui, a gente está conseguindo, e acho que agora vai dar certo. Vamos ver aqui. Oi, Úrsula. A gente agora está esperando a Úrsula entrar. Bom, muito bem. Bem, então, mais uma vez, desculpem, né, a confusão. Tive aqui algum problema com a internet. Meu nome é Joana Elise, sou professora da UFPR e também do projeto Você Importa. E estamos hoje recebendo a professora Úrsula, também professora da UFPR, do curso de Medicina, para esse bate-papo sobre a pandemia me fez uma pergunta, e se eu morrer? Sobre o morrer num tempo tão difícil, aonde a morte tem se aproximado tanto dos nossos, do nosso dia a dia, né? Enfim, Úrsula, quer falar um pouquinho, se Oi, apresentar? boa tarde. Você está me ouvindo bem, Jo? Eu estou te ouvindo bem. Tá? Eu estou tentando arrumar a câmera aqui, que eu tinha colocado na horizontal e agora está diferente. Bom, boa tarde. Meu nome é Úrsula. Eu sou professora, eu sou médica, né? Sou formada em medicina. Eu trabalho com a parte de cuidados paliativos na Universidade Federal do Paraná, especificamente no curso de medicina. E eu estudo também essa área, faço projetos de pesquisa. Atualmente eu estou terminando o pós-doutorado nessa área também. E conheci a Jo nessa caminhada de final de vida por trabalharmos com áreas afins, né? A gente acabou Foi se um conhecendo. encontro muito feliz, né? E é ótima essa oportunidade de estar trabalhando contigo aqui nesse momento tão difícil assim para todos nós. E na verdade eu gostaria de começar fazendo uma contextualização que eu acho muito importante nesse momento, que a gente tem vivido esse número vertiginoso, né? Um aumento vertiginoso do número de mortes não só no nosso país, mas no mundo inteiro, e junto com esse aumento, uma banalização, né, do morrer. E acho que é É. importante a gente demarcar que aqui, embora nós entendamos que sim, todos nós vamos morrer, isso é um fato da vida, isso não quer dizer que a gente tem um olhar de banalização sobre esse fato. Ao contrário, para a gente isso significa que a nossa vida deve ser olhada por um novo ângulo, a partir desse reconhecimento da própria morte. E que ela, portanto, deve ser valorizada enquanto vida e enquanto ela existir, e enquanto ela ainda nos habitar. Então, na verdade, falar de morte para nós é uma valorização da vida. Sim. Né? É cada número ali que a gente vê na estatística, seja agora na pandemia, ou mesmo antes, quando a gente via cada número, pensar que cada história é uma história igual à nossa, né? É uma história que nasceu do útero de alguém, que provavelmente estava inserido numa dinâmica familiar, num trabalho, talvez teve filhos, talvez casou, talvez descasou, teve alegrias, teve tristezas. E pensar que cada número ali é uma história, né? E é um absurdo a gente pensar, tipo, ah, só teve mais uma morte hoje. Não, teve mais um número, mais uma história, né, que se foi. Então, me preocupa muito, a gente conversou isso anteriormente, né, jornalista, de, são valores, né, são pessoas, são histórias, sim, iremos morrer, fato, mas a gente cuida da vida justamente por isso, né, porque a gente vai morrer, Exato. então a morte eu E vejo aí, como um território de aprendizado, né, não como um território de exato. números, né. E de revelação de como a vida é preciosa, né? E Uhum, como é uma rara oportunidade estarmos aqui. Mas, de qualquer sim, forma, eu fico pensando, Úrsula, que isso tem relação também com o modo como, na atualidade, a gente percebe e entende o que é o morrer. E aí a gente também, olhando para isso, percebe que ao longo da história é, houve vários modos diferentes, várias maneiras diferentes da gente entender, né, o que é o uhum, morrer. uhum. Enfim, como é que você vê essa questão? Você Né? pode falar um pouquinho? Eu acho interessante que, assim, a gente vive hoje em dia, a gente parece uma máquina, né? Ou um carro, ou, enfim, um produto, né? Em que uma correia quebrou, a gente troca, a gente repara, a gente faz cirurgia, se infectou, a gente dá um antibiótico, a gente resolve.
né? E esse pensamento, ele não é muito antigo na história, né? For pensar, os antibióticos são do século XIX. As técnicas, a anestesia, eu sou anestesista de formação, né? A anestesia, a primeira anestesia clínica é de 1846. Então, assim, antes disso a gente fazia, as pessoas morriam de coisas muito banais até pouco tempo atrás. Então, até se a gente for conversar com a minha avó, por exemplo, né? Eles contam as histórias assim, tipo, eu tive, sei lá, 7 filhos, 3 morreram. Hoje em dia, primeiro que a gente não tem 7 filhos, é muito difícil encontrar alguém que tenha tantos filhos, né? E uma morte é uma novidade numa família, não é uma frequência como os nossos avós contavam, né? Então, assim, até o século XIX, até talvez metade do século XIX é quando começa a mudar um pouquinho esse olhar que a gente tem hoje em dia, com as muitas terapêuticas que o sistema de saúde é capaz de ofertar pra gente. A gente não curava tudo, né? Então, se morria muito mais. Então, eu não vivi nesse momento, né? Mas o que a gente é capaz de ler é que a morte estava entre nós. Então, era natural a gente ter um familiar adoecido em casa que morria de algo que hoje a gente chama de banal, mas que naquele momento se morria. Então, morria-se em casa. O hospital não era um local que a gente acorre, que nem hoje em dia, para os problemas dos mais simples aos mais complexos, né? Então, o morrer, ele era feito em casa. Então, era natural ser cuidado pela minha família no meu final de vida, na minha própria casa. Hoje, não. Hoje, a gente troca tudo, a gente conserta tudo, a gente está muito complicado, a gente transplanta, a gente tem muita técnica para fazer e as pessoas sobrevivem a maior parte dessas coisas. Não estou condenando isso, isso é muito legal. Isso permitiu com que a gente não morresse na primeira infância de diarreia, né? Então, tem uma coisa muito boa. Hoje em dia a gente pode proporcionar isso. Mas aí a gente dissociou. Parece que uma coisa é o nosso maquinário, né? E outra coisa é daqui para cima a parte que a gente pensa. Então, a gente não consegue, parece que mais unir isso, caminha muito separado. Né? Então, Pois é, até e parece que a Covid está aproximando a gente de novo, né? Chamou parece de que sim. novo a essa proximidade e a essa realização, essa compreensão de que realmente vamos É, morrer. E aí, sim. né? E é Enfim, aí interessante tem quando eu ensino. é Desculpa. que eu só ia colocar uma pergunta que alguém colocou, as meninas estão passando para a gente, que enfim, a partir dessa proximidade a gente pode ter experiências de medo da morte, né? E aí estão É. perguntando o que a gente deve fazer quando esse medo ele é ansiogênico ou paralisante. É uma pergunta difícil, né? Também, Difícil, né? porque ter uma Difícil. resposta assim, né? O que Eu não, fazer eu exatamente? Eu não não sei se tem algo Eu acho que diretamente. quando a gente lidava muito com a morte no dia a dia, e eu acho que essa pergunta é muito mais para você do que para mim, talvez, Annelise, mais da psico do que da medicina, né? Eu acho que quando a gente lidava mais com a morte, ela estava entre nós. Então a gente já tinha uma ferramenta prévia, né? O meu pai, por exemplo, ele conta dos inúmeros funerais que ele fez, foi feito na sala da casa da minha avó, né? Uhum. Quantos funerais a gente participou? Talvez um pouco menos. Então, eu não tenho tanto instrumento emocional e psíquico para lidar com tanta morte assim. Então, hoje em dia, por exemplo, uma família que eu atendi há um tempo atrás, eles não conseguiam contar para uma criança de 4 ou 5 anos, né, o que era a morte, porque a criança nunca tinha perdido exatamente nada, eles nunca tinham construído essa ferramenta na criança para que ela aprendesse a lidar com o final de vida. Então, se eu apresento uma situação, gente, que outra coisa que eu lido na vida é que é o fim, né? Um fim, assim, irreparável, o fim de uma história, o fim de um valor. Se eu não ensinei para uma criança a construir isso, eu espero que um adulto aprenda isso de um momento para o outro, no meio de uma pandemia, alguém que nunca lidou com morte, né? Então, eu vejo até com um arsenal até meio infantil essa banalização do final de vida. A pessoa está dizendo claramente que ela não aprendeu a lidar com a complexidade que é o fim de algo, né? Então, se é ansiogênico, se é paralisante, a gente tem que aprender a lidar, porque ele é uma realidade entre nós. Mas não é algo para ser construído na dor, né? Eu acho que é algo para a gente ser construído na nossa formação humana. Talvez seja algo que a gente precise justamente estar cada vez mais discutindo, falando, pensando em momentos comuns, né, do Sim. nosso dia a dia. Assim como nessa live, por exemplo, ou trazendo mesmo a discussão para dentro das nossas casas, junto às nossas famílias. E essa questão que você está colocando da criança, realmente ela é bem comum. Eu recebo com muita frequência pessoas me perguntando, né,
como que eu faço? Agora morreu uma pessoa na família e aí eu tenho que contar para as crianças. E as pessoas têm uma falsa ideia de que não contar para as crianças é melhor, Protetor. é É. protetor. E na verdade a gente sabe que não é, né? Ao contrário, É. é protetor as crianças aprenderem a lidar desde cedo com o fato de que a gente vai morrer, de que a vida tem um fim, de que a vida é impermanente, né? E de que a gente pode ficar triste. Eu acho que tem isso também, né? A gente Sim. pode ficar triste, a gente sofre. E eu acho que ela vê o adulto vivendo essas emoções também é importante, porque ela vai aprendendo que elas são parte da vida e que aquilo são parte do que a gente tem que aprender, né? De como a gente Sim. precisa aprender a viver e a lidar, enfim, com o fim, E ensinar com a né? ferramenta que cada um é capaz de lidar, né? Talvez a linguagem que eu tenho com uma criança é completamente diferente da linguagem que eu tenho com um adulto que não aprendeu a lidar com a morte. Uhum, Mas uhum, qual que é a linguagem da criança? Talvez ensinar que cada brinquedinho que quebra, que cada amiguinho que vai embora, cada situação, né? Não tem muito tempo eu visitei um hospital que tinha uma faixa bem grande, proibido a entrada de menores de 12 anos. Como é que eu uhum. permito que uma criança veja um familiar morrendo se o próprio sistema hospitalar não permite que a gente veja um final de vida, né? Como se aquilo fosse impressionar alguém de maneira a traumatizá-lo para o resto da vida e que ele não fosse lidar. Não, é bem pelo contrário, é poder mostrar aquilo, mas não aquilo de maneira violenta ou como se fosse uma imprensa sensacionalista, mas poder fazer os ritos funerários, poder me despedir de cada pessoa, ter uma última palavra com um familiar, com um avô, com um pai, com uma mãe, né? Poder ter uma última palavra no último momento. E aí, transpondo É, isso para a pandemia, me preocupa muito quando a gente não permite visitas aos pacientes com Covid. Tem uma questão biológica, quer dizer, o vírus transmite com uma facilidade muito grande. Mas como é que eu materializo uma morte se eu não vi o meu familiar nem ficando em mau estado geral para entender a linguagem disso tudo, né? Eu acho que deve ser muito difícil elaborar uma morte quando eu não vi um corpo, né? sim, a literatura aponta, né, a nossa prática também mostra isso, que esse é um dos dificultadores da ressignificação do luto mesmo, é a falta Uhum. do contato com o corpo e da possibilidade de concretizar. Agora, essa coisa do que você tocou sobre o Covid, a impossibilidade da gente visitar e acompanhar os nossos entes queridos que estão doentes e que estão em processo de morte nesse momento, me faz pensar no outro lado da moeda, que a gente começou aqui a falar em como a gente pode ir se acostumando com a ideia e entendendo melhor o que é a morte na nossa própria existência, mas eu acho que a gente ficou muito nessa perspectiva do perder alguém. E aí a gente vai para o outro lado da moeda, que é a nossa própria morte, que também é um pouco o que a gente mais estava pensando em focar hoje, né? Que Uhum. são, então, as situações enfrentadas pelos pacientes de Covid, que também não é uma Uhum. situação muito fácil, né? Que a gente não pensa, quando a gente pensa na nossa morte, se é que se pensa, a gente não pensa que vai morrer dessa forma, isolado, sem contato, sem a possibilidade, às vezes, de pedir um copo d'água, né? Isso é uma coisa que eu tenho lido muito, que os pacientes de Covid têm muita sede e não conseguem, não têm ali a possibilidade nem de se despedir dos seus entes queridos e nem, muitas vezes, de expressar aquilo que é confortável para eles, aquilo que eles gostariam de ter no seu último momento, né? Uhum. A sociedade atual ela nega a morte, né? E vamos pensar então que todos os sistemas de saúde, estou pensando às vezes a minha linguagem que eu tenho com os meus estudantes, né? A gente vem dessa mesma sociedade e deu uma vaga Uhum. na universidade para uma medicina, para psicologia, para enfermagem, enfim, para as várias áreas do sistema de saúde. Então a gente vem com essa negação da morte, né? E a gente vem com essa mesma situação que é a gente não tem insumos pessoais para lidar com o final de vida. E a gente também transporta para a nossa realidade o trocar peça, né? O sistema biológico que pode ser trocado o tempo todo. Então parece que essas situações que são tidas como, vou colocar entre aspas, como menores, como o meu conforto, ter uma cama confortável, um copo de água, que são necessidades de todo mundo, que tem a ver com a nossa dignidade, com aquilo que eu me reconheço como pessoa, né? Por exemplo, eu sou super míope. Se eu fico sem óculos, você pode me tratar super bem, mas simplesmente eu não tenho uma relação com o mundo porque eu não enxergo o mundo. Né? Então, as pequenas coisas que me trazem a dignidade do meu entender o meu mundo, se elas forem retiradas da gente,
A gente não está preparado para aquilo. Agora, transporta isso para o paciente. Então, o sistema de saúde está preocupado com as questões de ordem biológica, assim, como que eu posso trocar, que antibiótico que eu posso pôr. A gente liga a televisão, tudo que a gente vê é vacina, remédio, vacina, remédio. E a gente pouco ouve falar sobre as necessidades humanas das pessoas que estão ali dentro. Isso é um fato. Então, a gente está falando de uma sociedade que nega a morte, que tudo foi curável, porque a maior parte das coisas eram curáveis, enxerga a morte como é normal morrer, mas a morte do outro, não a minha. Né? A gente até entende que a morte existe, mas quando ela se concretiza na nossa frente e quando ela se apresenta para a gente, essa possibilidade, a gente não tinha ferramenta para lidar, né? Eu trabalho com final de vida, né, com cuidados paliativos. Uma coisa que me chocou muito foi, assim, pacientes que tinham a sua morte de alguma maneira até já elaborada. Não vou dizer que elas estão super bem, porque é muito difícil encontrar uma pessoa que está super de boa com o seu final de vida, né? É a exceção isso. Mas, assim, os pacientes que eles tinham a morte, assim, de alguma forma elaborada pela doença que eles tinham anteriormente. Então, talvez tivesse um câncer, talvez tivesse uma outra doença relacionada com a terminalidade. E aí, quando se apresenta a realidade do Covid, o que a gente ouviu é que eles estão com medo de morrer. E parece até meio estranho, porque eles sabiam que eles iam morrer, talvez, da doença de base. Mas não quero morrer por uma doença viral, né? Não quero morrer por uma pandemia. Então, é uma situação que eu acho que ninguém estava preparado, ninguém tinha pensado. Eu acho que fugiu do escopo de quase todo mundo. A gente não tinha isso como algo que poderia acontecer. Eu espero que não estejamos vivos para viver outra pandemia, mas talvez num próximo momento a gente tenha entendido o que é um cenário de uma pandemia. Eu espero que não aconteça, sinceramente, né? Mas talvez a gente tenha um pouco mais de insumo por ter vivido isso uma vez já, né? Mas não, eu acho que... E será que, assim, o que você acha sobre isso, do fato dessa morte acabar se aproximando do nosso dia a dia e a gente acabar tendo mais perspectiva dela, né? Ela acaba se tornando um pouco mais concreta para a gente. Será que isso permitiria que a gente enxergasse agora um pouco mais a situação dos idosos, dos pacientes em fim de vida? Será que isso permitiria a gente desenvolver um pouco mais de empatia? Eu vou responder como Úrsula, não como professora. Eu espero sinceramente que sim. Mas será que a gente não tinha uma questão já anterior na sociedade, Janelise, que já negava um monte de coisa, né? A gente tem uma energia muito grande social depositada no jovem, né? E sim, eles são o futuro, isso é fato, né? Mas será que não tem uma sabedoria do idoso também? Será que não tem uma história que a gente tem que preservar? E a gente vê que não existe um movimento social de preservar o idoso. Mas a gente tem uma carga muito grande, né? Toda sociedade que não valoriza a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua história, ela tem uma perda e tem um atraso muito grande. Então, eu espero sinceramente, assim como Úrsula, que a gente aprenda a valorizar o idoso, a proteger, né? Mas eu não sei se a sociedade está de olho nisso ainda. Eu tenho minhas dúvidas. Eu também tenho. Chegou uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante. Alguém disse assim pra gente: li que pensar na morte todos os dias nos ajuda a ser mais felizes. Ser mais felizes. O que pensam disso? Bom, eu não sei. Eu acho que para alguns talvez seja mais angustiante, né? Aliás, na verdade, eu acho que de alguma forma é angustiante a gente pensar que um dia nós não seremos mais, né? A gente não vai mais existir, enfim, a gente não vai mais poder realizar coisas, enfim. Então, eu acho que talvez de imediato não, mas não sei, me parece que eu não sei se feliz a gente pode dizer, porque cada um vai sentir, vai experimentar de uma forma e vai dar sentido à própria finitude de um jeito, né? Mas talvez nos permita abrir mais possibilidades de vida, enxergar a vida de uma outra forma. Eu pensei aqui em duas coisas. Tem uma meditação, se eu não me engano, que é budista. Eu posso estar enganada, mas acho que é budista, que é uma meditação da morte. Em que eles falam, e a resposta não é felicidade, mas a palavra é plenitude, alguma coisa desse tipo, assim. Então, ter a certeza que o meu tempo está acabando faz dar valor para a vida, né? Vamos transferir isso para a nossa realidade, porque talvez nós não sejamos monges budistas, né? Mas assim, pensar que a gente tem um tempo limitado, a gente aproveita aquele negócio. Então, pensar que a gente vai num parque e no parque eu tenho das 2 às 4 da tarde para brincar nesse parque. A gente não perde tanto tempo com futilidade, né? Pensa numa criança, assim, ela vai brincar até ela ficar exausta. Então, ela vai viver aquele momento porque ela sabe que aquele momento é finito.
Então, acho que se a gente olhar para a vida com esse olhar, talvez a gente desfrutasse um pouco mais e perdesse menos tempo com outras coisas que não são tão significativas assim. Mas a gente não acorda todo dia lembrando que a gente vai morrer. A gente acorda todo dia com a certeza que a gente é infinito e que eu tenho para sempre, né? E aí as pequenas perdas, elas ainda chocam a gente no dia a dia, né? O dia que eu percebi, por exemplo, que meu joelho estava rangendo, que meu alongamento não é mais o mesmo que ele era de alguns anos atrás, a gente se choca ainda, né? Mas eu vejo que a gente pensar na morte como uma realidade, não como uma futilidade, né? Mas a morte como uma realidade que um dia a minha história vai acabar. Então, assim, foi muita possibilidade de aprender no meu dia a dia. Então, a gente pode olhar para coisas muito simples, assim como que a pandemia trouxe pra gente, né? A gente queria ficar em casa. E ficar em casa parece que era só aquela coisa de domingo, quando eu não tinha nada mais para fazer. Agora a pandemia trouxe uma necessidade para eu ficar em casa. Então, no primeiro momento, a gente até achou interessante por algumas horas, depois começa a se irritar, depois parece que a nossa casa não nos compreende mais. Parece que o legal é ir lá para fora de volta. Aí vai lá para fora, mas a minha casa é legal. Então parece que o ser humano é um ser fadado a não compreender para onde ele está. Parece que ele quer o que ele não tem, né? Então talvez se a gente olhasse para isso com o ar de tem muita coisa boa na minha casa, então tem muita coisa boa na minha história e no meu tempo de vida. Vou desfrutar isso, né? A gente reclama de várias coisas, e óbvio, eu estou falando disso da perspectiva de quem tem uma casa, de quem tem segurança, de quem pode construir uma vida, né? Quem usufrui de uma vida razoavelmente segura. Então, eu tenho a chance de construir isso. Mas será que todo mundo tem a chance de construir isso? Sim, como a Aí. gente tem conversado, né, Úrsula? Na Uhum. verdade, talvez essa proximidade com a morte seja uma surpresa e algo assustador para uma parte da parcela da população que tem uma condição social melhor e que não está tão exposta ao morrer cotidianamente, né? Mas existe toda uma outra parte da população que já há muito tempo no Brasil tem sido exposta a situações difíceis de violência e que convive com a ameaça de morte todos os dias, né? E que aí É. torna toda essa questão da pandemia também um pouco diferente. Talvez para alguns se arriscar na rua não seja diferente do se arriscar todos os dias às 4 da manhã para pegar um ônibus para ir para o trabalho, né, com Exato, medo de ser assassinado, enfim. Então, para exato. uma parcela talvez seja novidade esse pensar, né, sobre a morte cotidianamente, mas não para todos. É. A gente vê que uma classe mais favorecida, né? A gente pode voltar para casa, a gente pode falar sobre isolamento. Eu posso me dar até o luxo de ficar doente e ter um quarto com um banheiro só para mim, né? Mas a Uhum. gente tem uma parcela da população que tem um quarto e um banheiro para 10 pessoas, né? Eu posso ficar em casa e me dar o luxo de talvez pedir para uma comida ser entregue, meu mercado ser entregue pela internet, e vou pagar uma taxa ali, que talvez isso não faça falta no meu mês. Enquanto eu estou falando para outras pessoas em que elas não estão indo para a rua e elas não têm dinheiro simplesmente para comer. Então, a Uhum. gente já tinha uma morte da população menos favorecida e uma morte da população mais favorecida que já acontecia numa esfera completamente distinta. Então, eu acho que a gente tem que frear um pouquinho porque a gente acaba olhando do nosso local, né? O que não me Sim, impede de tentar compreender a realidade do outro. Isso é sim, empatia, né? sem dúvida. Eu por sorte, eu não tenho uma compreensão dessa população, mas não me impede de tentar compreendê-los e tentar me aproximar e não me impede de tentar ajudar. Uhum. Mas Sim, nós vamos com calma, porque eu acho que são realidades completamente distintas exato. e né, o que a gente vê muitas vezes algumas mortes no hospital onde eu trabalho é que são completamente tristes, são pessoas sozinhas, e quando a gente vai tentar compreender minimamente a história de vida de algumas pessoas, é assustador. É uma realidade simplesmente que a gente nunca parou para pensar como que aquilo foi concebido, como que algumas estruturas familiares se montaram daquela maneira, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, eu acho, quando a gente fala disso, porque talvez a pandemia me traz um olhar de aprendizado e de crescimento, enquanto para outras pessoas, olha, morrer por vírus é só mais uma coisa do que eu estava sujeita absolutamente todos os dias da minha vida, Uhum, né? uhum, sim. O que é muito É, triste. E o que que a gente está fazendo por isso, né? exatamente. Mas, de qualquer forma, algo que a gente vê que acontece a todos nós é exatamente isso, o fato de que todos nós vamos morrer de uma forma ou de outra, com mais ou com menos cuidado, né? Talvez a questão, então,
seja retornar um pouco e pensar como é que a gente pode, como família e como equipe de saúde, muitas vezes, ajudar nesse processo, né? E pensar em estar próximo a esse processo e como é que a gente pode pensar em possibilidades de, na nossa própria vida, lidar com esse momento, né? Eu penso, por exemplo, na questão das diretivas antecipadas, enfim, nas conversas de família que a gente pode fomentar dentro das nossas próprias casas, né? Perguntar uns aos outros, vem cá, quando você morrer, né? Ou quando você ficar muito doente, o que você gostaria que acontecesse com Uhum. você? Olha, você sabia que eu gostaria de ser cremado, não enterrado, ou vice-versa? Outro dia eu ouvi assim, eu não sou de uma pessoa, pois é, então fique sabendo que eu não sou cristão, eu não quero então ser enterrado porque eu não quero uma cruz, né? Porque eu sou ateu. Né? Já o outro fala, pelo amor de Deus, não me crema, porque eu tenho uma crença que, para mim, isso vai ser uma violação muito É, importante. Eu acredito na ressurreição. Então, enfim, vai desde, né, disso até questões mais práticas também, eu acho, é, como aquilo que a gente estava falando, eu quero uma água, eu não quero, ou eu é. me deixo meu pé com meia, né? Eu sinto muito Você frio no viu? pé. Enfim. E quando eu falo de cuidados paliativos em geral, primeiro que as pessoas romantizam muito, e tem uma parte romântica que é linda de cuidados paliativos, fato, né? Mas para Uhum. chegar nessa parte romântica e bonita, a gente passou por um monte de coisa que não é tão romântica e nem é tão bonita assim, né? É acolher doença, é falar sobre terminalidade, é fazer estratégia de planos de cuidados. E sim, tem uma parte do conforto biológico que é fato que a gente tem que passar por isso. Ninguém vai ficar pensando no meu sentido da vida e ouvindo violinos enquanto eu estou urrando de dor ou com minha fralda cheia de, né, Uhum. suja. Então tem uma questão assim que é de ordem biológica que eu acho que a gente precisa contemplar. E passado por isso estabilizado, eu não vou dizer isso resolvido, porque às vezes isso não é resolvido, isso é minimamente estabilizado, né? Aí sim a gente pode pensar em conversar sobre o restante, né? E que não é menos importante, mas assim, eu vejo que a gente às vezes fica num discurso que para no biológico, né? A gente cuida da dor, cuida do câncer, cuida da demência, cuida das questões de ordem básica, e às vezes o discurso não sai disso, né? Então, vamos para uma esfera um pouquinho para frente, né? E aí, quando eu vejo com os meus alunos, por exemplo, que o médico raramente ele é treinado para passar desse discurso do biológico. Então, ele faz a dor, ele cuida da dor, cirurgia, e para por aqui. Só que assim, o que realmente importa para o indivíduo? O indivíduo, quando ele me procura, ele quer que eu resolva as minhas questões, mas assim, o que realmente importa? Não é o analgésico que eu uso, não é a tecnologia de última geração, são as relações, é a história dele, é o que ele construiu, é a família dele, é a casa que ele volta, é o cachorrinho que ele gosta, é a história dele, é o pé frio essa fala é minha, é o pé frio com meia. Isso para mim tem a ver com o meu conforto. Então, assim, depois que meu pé estiver quentinho, pode ser que eu consiga dormir. Então, se o médico vier abordar minha insônia no meu final de vida e eu falar da meia, ele vai falar: não, a Úrsula tá fora do, né? Ela quer meia. Não, é porque eu não consigo dormir se meu pé estiver gelado. Então, assim, talvez para mim mais importante para eu estar em paz e conseguir dormir e ter a minha família em paz no dia seguinte é que meu pé esteja quentinho e que minha dor esteja controlada. Aí eu durmo, eu não vou dar tanto trabalho para o meu cuidador e amanhã a gente vai poder ter conversas de sentido e de significado. Né? Dentro dessa construção de conversas de sentido e significado, existe um documento permitido já no Brasil desde 2012 que chama Diretivas Antecipadas de Vontade. Compete à equipe de saúde, então não é papel do médico, não é papel do enfermeiro, do psicólogo, é papel da equipe de saúde. E, em geral, quem vai abordar o paciente e a família próxima é quem tem mais vínculo. Então, é quem tiver mais vínculo na equipe, não é obrigação do médico fazer isso, né? Mas a resolução ela foi feita pelo Conselho Federal de Medicina, porque foi quem encabeçou isso. Mas essa fala da diretiva antecipada já consta no Código de Ética da Enfermagem, por exemplo, né? Então não é Uhum. exclusivo do médico. E aí eu vou conversar com o paciente o que ele quer. Então eu passei por aquelas questões de ordem biológica, né? E agora, e o que você quer? Diante dos seus cuidados, quando a sua doença realmente não tiver mais cura, eu vou te confortar, vou tirar a sua dor, ótimo, mas assim, quem que você quer que esteja do seu lado? Você prefere ser cuidado em casa ou no hospital? E aí, colocar os limites deste cuidado, porque assim, a gente fala que é muito romântico morrer em casa, mas assim, quem é que vai cuidar de mim em casa? Primeira vez que eu afogar, será que o meu cônjuge é capaz de dar conta porque eu estou tossindo ou ele se apavora? Então, por exemplo, eu lidei com famílias que o paciente que estava morrendo falava que eu queria morrer em casa porque aquilo era conforto. E a esposa falou: tudo bem, mas você não vai morrer em casa porque eu não dou conta.
Então, assim, eu preciso Uhum. ter conforto dessa unidade familiar, que seja confortável para o paciente em termos de cuidados, em termos de sentidos e significados, e para a família idem, porque senão eu vou ter um Uhum. paciente que vai morrer em paz e uma família que vai ficar no estresse pós-traumático encarando um luto super difícil. Então, me importa que Uhum. todo mundo fique Uhum. bem na medida do possível. Então, nesse documento a gente vai começar a conversar o que já foi relevante na sua história, o que a gente ainda gostaria de fazer e que é possível, né? Então, não dá pra gente colocar, por exemplo, eu quero escalar o Everest porque era um sonho da minha vida e agora eu sou um biamputado com insuficiência renal que faz hemodiálise a cada 2 dias. Então, o Everest não está no nosso rol, mas o que está próximo do Everest que dá para a gente pensar em fazer? Talvez as fotos daquela viagem, talvez trazer uma pessoa que foi para o Everest, não sei, estou usando aqui um exemplo bem banal mesmo, mas Uhum. para que a gente possa construir algum sentido e significado, né? E o que a gente Sim. vê que as pessoas, agora a gente é saudável, né? Aparentemente, pelo menos saudável, a gente fala, às vezes são coisas grandiosas demais. Porque a gente tá com um olhar, às vezes, do imortal ainda, daquele que acha que nunca vai morrer, que a morte é um negócio que vai chegar, mas muito distante, né? E o que os pacientes realmente em final de vida falam sobre as diretivas antecipadas são coisas tão simples, mas são coisas tão simples, via de regra, e que a gente só não parou para ouvir e para conversar, mas assim, às vezes é aquela comida, às vezes é trazer o cobertorzinho de casa e ter o cônjuge do lado, às vezes é conversar com um filho que não conversava há muitos anos porque brigou por um problema que fez parte da história, mas que agora, nesse momento, já não faz mais sentido, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, eu lembro de um paciente riquíssimo, assim, riquíssimo em termos de pessoa, paupérrimo financeiramente, e uma pessoa riquíssima, em que ele queria simplesmente ter o pessoal do evangelho dele no hospital, mas estava difícil porque o número de visitas eram limitadas e para ele era muito importante fazer um evangelho a última vez porque ele era um paciente de uma religião específica e o pessoal da igreja dele era a sociedade dele, eram os amigos dele, aquelas pessoas tinham ocupado um local super importante numa conversão religiosa dos últimos anos. Então, Uhum. que aula na faculdade de medicina que a gente conversou sobre fazer um É. evangelho, sabe? Então, permitir as práticas das pessoas, os valores, às vezes é muito o que ocupa o local de conforto das pessoas, não é Pois uma é. coisa Isso que você grandiosa. está falando, eu acho que é super importante, né? Porque aí, na verdade, quando a gente está falando de fim de vida, a gente está falando de sentido. Qual que é o Uhum. sentido, né, da existência e das Da coisas vida. que nos ocupam? E aí eu queria fazer uma relação com dois comentários que chegaram, que foram o primeiro, estar próximo da morte me parece aumentar a angústia e a ansiedade nesse momento de pandemia, e ainda pensar na morte, na perda de consciência é o que mais me assusta. Tudo que eu vivi e experienciei vai se apagar. Então, eu acho que essas duas Ilustra. falas, esses dois comentários, eles ilustram bem isso que a Uhum. gente está falando, né? Que talvez angustie a gente, de fato, também pelo modo como a gente dá sentido às coisas, né? E o modo como a gente olha para aquilo que a gente está vivendo. Enfim, e aí quando a gente está se deparando com esse final, a gente invariavelmente olha para trás, né, do que Uhum. viveu, o que aconteceu e o que de fato começa. E o que de fato começa não, mas naquele momento faz sentido para a gente como existência. Né? E aí Sim. talvez essa questão do fim fique mais sustentável. Embora eu concorde com uma pessoa, pena que a gente não tem o nome aqui, mas com a pessoa que fez esse comentário, que de fato é muito angustiante pensar que aquilo que a gente viveu vai se apagar, né? Mas também é uma ilusão a gente achar que a gente se lembra de tudo que De viveu tudo. e que realmente É, tudo que viveu está de alguma forma armazenado. Quantas coisas eu vivi que eu não lembro, né? Na verdade, é, aquilo que eu sei de mim é aquilo que eu dei sentido de alguma forma. tem uma frase, eu não vou lembrar de quem que é assim, um rio nunca é mais o mesmo, né? Porque nem eu e nem o rio somos mais. Mas será que o dia de ontem já não morreu também? Né? Tudo que eu vivi hoje cedo eu já não vou viver mais. Eu posso tentar reproduzir o que eu vivi hoje cedo, mas o hoje cedo já morreu também. Né? Então, eu acho que essa angústia ela vem muito da nossa sensação de que a gente acha que é imortal, a gente acha que pode reviver aquelas coisas quantas vezes. E não pode. É realmente o momento de. Essa conversa, esse minuto aqui, ele é único, porque a gente pode fazer de novo, mas ele não se reproduz da mesma forma com que a gente viveu. Então, é angustiante, mas
o que eu digo, assim, da perspectiva de quem vê as pessoas morrerem do ponto de vista biológico, né? Se eu ficar só no biológico, é muito vazio. Só a doença é muito vazia. Porque, assim, a doença não define a minha existência. O que define a minha existência é aquilo que eu construo. Então, assim, o que eu falo muito para os alunos quando a gente está ensinando a lidar, porque os alunos têm um sofrimento gigantesco, né? Eles sofrem muito com as primeiras mortes, e eu não falo que a gente acostuma, eu acho que a gente acostuma com o ambiente, mas a gente não acostuma com a morte. Né? A gente acostuma com ver aquelas cenas numa repetição muito grande, mas tudo que eu quero é que eles não acostumem com a morte, porque cada paciente tem uma história muito única. E se eu achar que é tudo igual, aí realmente eu caio naquela banalização do final de vida, né? Então, o que eu penso muito em instrumentar os alunos quando eu estou ensinando a lidar com medicina paliativa é que, assim, esse paciente único, essa história única, e para essa pessoa ter chegado até aqui e ocupar um leito na nossa enfermaria, ele passou por muita coisa. Então, vamos tentar construir essa história, deixar os filhos entrarem na enfermaria quantas vezes eles puderem. É óbvio que a instituição tem os seus limites, né? Tem regras para cumprir ali. Mas, na medida do possível, dá esse espaço para as pessoas verem e viverem, porque aquele momento ele é muito único na vida de todo mundo. E a gente vai carregar essa experiência, os vivos vão carregar essa experiência. Os mortos eu não sei para onde eles vão, mas os vivos vão carregar essa experiência, né? Então, não é ser romântica no final de vida, assim, a ponto de... Né? Não é romântica, mas eu acho que é uma experiência necessária e a gente só vai aprender enfrentando e lidando. Mas o que dá riqueza para isso não é o biológico. O que dá riqueza para isso tudo é aquilo que a gente experimenta e vive e troca. Né? E Então, aí vem uma outra pergunta, né? Que é assim, que eu acho que você já está falando um pouco dela, que é possível se preparar para a morte? eu acho que é. Eu acho que é. Ter consciência Eu dela, eu acho que também. é a primeira coisa. Eu acho que ter consciência. Tem um autor que fala que os médicos são as pessoas, né? Os médicos são as pessoas mais mal preparadas para a morte. Porque se eles tivessem realmente consciência da morte, eles não estariam tentando salvar a vida o tempo todo. Não sei, me fez pensar quando eu li isso, mas me fez pensar assim, numa trajetória que eu também já fui muito onipotente e fiz escolhas de especialidades onipotentes na tentativa de achar que a morte não ia existir. E eu digo que eu sou muito mais feliz atendendo hoje em dia pessoas que estão morrendo por ter consciência disso. Então, eu acho que ter consciência da morte é a primeira etapa. Não vou dizer que é tranquila ou que ela é menos angustiante. Não vou dizer. A gente ainda sofre bastante, mas o estar próximo, o aprender a lidar, o ter a certeza que cada momento da gente é único e que a vida finda, me deixa um pouquinho mais em paz. Eu não vou dizer que se eu morrer hoje à tarde eu estou em paz porque eu já fiz tudo. Não, tem um monte de coisa que eu quero fazer da minha vida ainda e eu não estou em paz. Mas ter a consciência de que até o que eu vivi, ele foi vivido de maneira assim, íntegra dentro daquilo que eu acredito, digna, ética, constrói um ser humano um pouquinho mais em paz se a minha história acabar hoje. Mas não vou dizer que a gente fica super em paz com a morte, não. Acho que de maneira alguma. Sem proselitismo, mas as pessoas que têm uma prática religiosa consistente, e eu digo sem proselitismo mesmo, porque eu já vi ateu morrer em paz também, né? Mas quando as pessoas elas têm uma crença, assim, e elas vivem em conjunção com aquilo. Não vou dizer do tipo, eu tenho uma religião e não pratico, né? Não. Ela crê em algo, por isso que eu digo, pode ser um ateu, pode ser um agnóstico, mas ela vive com aquela crença, ela é muito fiel ao entendimento daquela pessoa do que é vida. São pessoas que encaram o final de vida com um pouquinho mais de calma, né? O que eu vejo que a literatura conta pra gente que pacientes religiosos têm uma morte mais calma. Eu não sei se eu vejo isso na minha prática, isso é mais da literatura que eu tô falando, mas eu vejo que assim, pessoas que elas estão assim, o que elas entendem como correto e como certo, ou como espiritual de alguma maneira, e que elas vivem alinhadas com aquilo, elas ficam um pouco mais em paz. Né? Elas entendem, elas aceitam um pouco mais. E eu não estou dizendo isso como proselitismo, não, porque quem não tem crença religiosa ou não vive alinhado com aquilo, não vai de hoje para amanhã ter o encontro de hoje para amanhã só porque eu falei isso, né? Então, assim, mas o que eu acho muito importante é a gente tentar encontrar, assim, quais são as nossas verdades diante da vida e tentar viver cada vez mais alinhado com isso. E isso parece Talvez que traz essa um pouco mais de paz. seja uma grande preparação para a morte mesmo, né? Estar alinhado com o próprio sentido É, existencial. E aí entender que essa caminhada na vida, ela de fato não é infinita, né? E aquilo que é importante de fato, acho que também faz a gente desinvestir um pouco no eu,
né? No eu vou morrer, eu vou me apagar e tal, e a gente acaba investindo mais Por no que nós. eu fiz, no nós, nas É. relações, né? Naquilo que eu produzi junto com as pessoas. E talvez isso seja mais significativo. E, de fato, como você falou, né? É, é claro que na vida a gente sempre vai ter projeções, a gente sempre vai ter projetos, a gente sempre vai querer realizar alguma coisa. Enquanto houver vida, vai haver essa direção para a projeção, né? De mais sentido, de mais realização. E eu acho que quando isso apaga é quando a gente morre mesmo. Então, É. E temos eu mortes até em fico. vida, né, Jo? Oi? Nesse sentido, a gente tem mortes em vida até, né? Sim, As sim. pessoas estão vivas biologicamente, mas não estão vivas mais, né? E eu acho que é tudo isso que a pandemia, de alguma forma, tá colocando para gente, né? Tá trazendo essas questões para gente. Quem Sim. somos nós neste mundo agora? Quem de fato somos nós quando vislumbramos a possibilidade de um limite para a nossa existência? O que temos feito com aquilo que somos, né? E eu acho que É. além disso... pode dizer. Não? Pode falar. Não, eu digo, eu acho que além disso também, assim, é, a gente tem essa possibilidade de, numa cultura ampliada, produzir outras formas de se preparar para a morte. Né? A gente pode começar discutindo morte com as crianças, morte nas escolas, enfim, e fazer com que a gente tenha outras formas de acesso à morte que não apenas no momento em que as pessoas de fato morrem. Na verdade, nós temos, né? A gente estava até conversando ontem também, assim, a gente tem literatura, a gente tem música, a gente tem poesia, a gente tem tantas formas e tantas expressões na nossa cultura Sim. que já apontam para isso, para essa possibilidade de pensarmos e de nos acostumarmos, digamos assim, nos prepararmos, como foi a pergunta para a morte, né? E aí eu penso e gostaria de trazer um outro comentário também que colocaram aqui: quem não está preparado para a morte não está preparado para a vida. Talvez a Não sei. preparação para a morte seja uma preparação para viver diferente, né? Você É, tem uma visão diversa dessa? eu acho que assim, quando a gente começa a lidar com muitas histórias dos outros, às vezes as nossas histórias se misturam, né, com as histórias dos É, outros, né? É, eu lembro de adolescente, assim, eu pessoalmente tive muito poucas mortes na minha história familiar, né? Então eu fui conhecer morte mesmo um pouquinho mais tarde, algumas mortes sociais que eu presenciei, mas assim, na minha família mesmo eu não tive muitas mortes, né? Então eu lembro de ter uma curiosidade com a morte e até que faleceu era uma auxiliar de limpeza da escola que minha mãe era professora, né? Na escola que minha mãe trabalhava, uma pessoa que eu conhecia. E eu lembro de uma curiosidade com a morte, de querer colocar a mão na morta, né? E é aquilo que fala na televisão, que é frio, né? É duro. Qual que é a cara dela depois de morta, né? Isso eu estava adolescente já, né? Eu lembro de ter uma certa curiosidade com a morte e acho que esse foi o meu primeiro contato com a morte, né? Conforme eu fui caminhando na faculdade, aí pessoas foram morrendo e então assim, eu não sei se eu estava preparada para a morte quando eu era mais nova, mas isso não me impediu de querer conhecê-la do mesmo jeito, né? E aí, por outro lado, eu tenho um paciente que me marcou muito, mas muito mesmo assim na minha história, né? Em que ele estava muito tranquilo com o final de vida. Ele tinha várias situações ali para a constituição dele, uma história muito complicada de vida, né? E que ele me fez uma pergunta um dia, assim, dos últimos dias que ele estava consciente, ele falava: "Eu vou ficar bem, doutora, né? Eu já era formada, já, né? Eu vou ficar bem, mas e você?" Eu lembro nesse dia que esse paciente perguntou isso para mim, eu não achava a porta para sair do quarto, assim, de tão. Foi uma pergunta que me desorientou muito mesmo, né? E sim, eu sabia cuidar daquilo, eu sabia o que ele estava passando, uma família que não era nada conflituosa, uma relação super tranquila, mas foi uma pergunta que me tirou do eixo mesmo, né? E foi talvez um dos primeiros momentos que eu olhei para mim como profissional e falei: como médica eu vou ficar bem, porque eu já sei lidar com isso daqui. Mas eu, Úrsula, vou ficar bem com isso daqui, né? Então, eu acho que a minha história ela começou a se misturar muito com as histórias
das outras pessoas. Então, eu não sei se quem não está preparado para a morte não está preparado para a vida, porque a gente pode viver um dia depois do outro e simplesmente morrer algum dia e não ter pensado muito nisso. E eu acho que isso é a maior parte das pessoas, né? Se a gente for conversar ali na fila do banco, quando a gente puder ir no banco de novo e tiver fila, né? Virtualmente, se tiver 100 pessoas ali, eu acho que 98, não, o dia que eu morrer, morri. Então, essa certa banalização, as pessoas que não pensaram no final de vida. Isso não impede essas pessoas de construir uma história, de ter uma vida com algum sentido, com alguma ética, com algum valor, construir família, filhos, netos, né? E por aí vai. Mas eu acho que ter consciência disso, se apropriar, e talvez ouvir uma pergunta que nem eu ouvi desse paciente, né? Eu vou ficar bem, mas e você? Né? Então, acho que essa pergunta foi uma pergunta que me colocou no eixo de, como médica, tudo bem, eu sei lidar com isso. Como pessoa, eu vou ter que estar mais atenta para isso e aprender. Então, esse senhor é um senhor que morreu, ele já tem alguns anos, né? Mas é um senhor, assim, que cada aula que eu vou dar, cada momento, assim, que eu sou convidada para, de alguma forma, refletir com as pessoas sobre final de vida, esse senhor, ele vai comigo de alguma maneira. Ou eu falo como eu estou falando agora, ou de alguma forma ele ocupa o meu imaginário, né? Porque foi uma pergunta que me desorientou. Então é uma pergunta que eu gostaria que batesse em muita gente da mesma maneira forte que bateu em mim um dia, né? Como é que você vai ficar? E aí a gente vai juntando isso. Então eu já vou aproveitar que tem aqui uma outra questão que foi colocada sobre, que tem a ver com quem fica, né? E como fica, quem fica. Como é que nesse momento de pandemia a gente vê as consequências as consequências decorrentes da falta dos rituais fúnebres, né? Só que eu vou fazer o seguinte, a gente está já perto de acabar esse primeiro momento da live, a gente vai fazer uma live estendida, né? Então a gente vai sair agora, já vai cair aqui, então a gente vai sair, vai entrar de novo, aí vocês entrem de novo quando aparecer ali ao vivo para vocês lá no UFPR Convida, para a gente continuar essa conversa aqui com a Úrsula e pensar um pouquinho, então, sobre essas questões que estão sendo trazidas e que também acho que são importantes para pensarmos agora, né? Que, enfim, tem relação com essa questão dos rituais. Pode ser, Úrsula? Pode sim. Então tá. Bom, então, gente, por favor, continuem aí. Vamos para a segunda parte. Porque a gente só não quer ser interrompida de repente e quer dar tempo para responder as perguntas que vocês ainda tiverem. Até já!